Terça-feira para dentro com Frederico Dávila. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Sempre um prazer aqui, conhecendo um pouco mais o dia a dia do produtor. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que nos prestigia toda terça-feira aqui no A Força do Agro. Estamos aí no período de vazio sanitário, terminando, né? Que é esse período entre safra. Vários estados, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, vários estados estão encerrando esse período. É quando os produtores dão início à semeadura da soja. Mas será uma safra desafiadora, Frederico, com custos aí elevados e futuros preços baixos. Acabou o vazio, que é o período que não pode produzir, mas, no entanto, falta chuva. A natureza não está ajudando o produtor nesse momento. Joyce, o vazio sanitário, para quem não sabe, é aquele período que você não pode cultivar determinada lavoura naquele período por conta justamente de condições sanitárias, né? E agora nós temos aqui na região centro-oeste e na região sudeste, e no sul também, no estado do Paraná principalmente, a abertura do vazio sanitário a partir do início de setembro, algumas regiões, que nem o Paraná, você tem a região mais quente ali na divisa com o Paraguai, começa mais cedo, no dia 1º de setembro, e você tem na região centro-sul e região dos Campos Gerais do Paraná, que começa dia 15 de setembro. Isso se estende praticamente por todo o Brasil, de acordo com as condições edafoclimáticas de cada região, de cada estado. E justamente ela pretende, né, Joyce, não criar uma ponte verde para as pragas e doenças que acometem a cultura da soja e outras culturas também, mas nesse caso nós estamos falando do vazio sanitário da soja. E a grande temática, né, da abertura do vazio sanitário, é justamente aonde o produtor pode começar a implementar a nova safra, começar a plantar a nova safra de soja no seu estado, na sua região. E, consequentemente, ele precisa disso, para fazer isto, ele precisa justamente de condições de umidade adequadas para começar o seu plantio. Atualmente aí a gente tem só algumas regiões irrigadas e algumas poucas regiões que receberam algumas chuvas que já começaram o plantio. Você falou aqui de pragas, doenças nesse período aí de vazio sanitário. A gente sabe que a ferrugem asiática, né, é um dos principais problemas da soja. E esse período aí, como que ele é importante para combater esse tipo de doença? Porque a planta guaxa, ou seja, aquela planta que fica, que ela sobrevive após as condições ideais, né, que você coloca ali na janela de semeadura correta. Quando a gente fala planta guaxa, é aquela que germinou involuntariamente uma semente que caiu ali das perdas de colheita, que são normais, aí em torno de 0,5%, você tem aí uma parte da cultura que fica no chão. Aí essa planta ela não recebe os tratos culturais porque você não tem lá uma lavoura. Então ela nasce e fica ali acometida de toda a sorte de pragas e doenças. E ela não está sendo cuidada porque não é uma cultura economicamente colocada ali para isso. É uma germinação involuntária. E se você deixa essa planta guaxa seguir o ritmo da sua vida vegetal, você está fazendo dela um hospedeiro para todas aquelas pragas e doenças que vão acometer a lavoura seguinte, né? Então você cria a chamada ponte verde que você transmite, você usa aquela planta involuntária que ficou lá no campo como uma ponte para a próxima cultura. Por isso que é importante o manejo pós-colheita, ou seja, não deixar nenhuma planta da cultura anterior entrar no período de vazio sanitário, justamente para não conduzir, você não criar justamente essa transição entre pragas e doenças da cultura anterior para a próxima safra. No caso das regiões temperadas, como Estados Unidos, Europa, etc., você tem uma questão climática, que muitos dos estados é a situação de gelo e neve, que você praticamente, nessa condição climática, você elimina quase todas as pragas e doenças através
da neve e do gelo. Ou seja, se deixar essa plantinha, planta guaxa, você falou, lá ela vai servir meio que como um abrigo para as pragas, só para fazer essa transição, para depois colocar na lavoura. Então, e os produtores que não respeitarem, provavelmente todos respeitam aí esse vazio sanitário, correm sérios riscos, né? Com certeza. E não só os produtores, mas também às vezes você tem um produtor que é menos zeloso, menos caprichoso ao lado de um outro que é mais atencioso, e ele pode comprometer não só o seu vizinho, mas toda uma micro-região ao seu entorno, dependendo do tamanho da lavoura que ele tem e de quanto ele deixa essa planta guaxa evoluir. Porque, Joyce, é muito importante a gente entender que essas pragas e doenças, elas têm que ter um hospedeiro, né? E o hospedeiro, ele não necessariamente só é aquela cultura, também é a cultura, né? Então você tem, no caso de pragas como percevejo marrom, que são severíssimos aí na questão da evolução de uma lavoura de soja, que ficam hospedados em outras plantas que não somente a soja. Então você tem que fazer um bom manejo de pós-colheita, eliminando todas as ervas daninhas e os hospedeiros que ali se encontram ou que podem se hospedar em determinadas plantas. E, obviamente, que a cultura principal, no caso, a soja aqui que nós estamos falando, ela no caso que você falou aqui, a ferrugem asiática, ela é devastadora, né? Então, se você cria um ambiente favorável para que ela não cesse o ciclo dela como doença, ela vai transmitir para a lavoura seguinte assim que ela emergir do solo. Eu gosto de fazer um comparativo aqui para quem é mais urbano, quem não entende muito o agro, que o agro, ele é como a dengue. Se você cuidar do seu quintal e o vizinho não cuidar, ele cria o bichinho lá, ele vem para aí, vai te picar e você pode adoecer. A mesma coisa é no agro, né? Se você cuidar da sua lavoura e o vizinho não cuidar, a praga dele vai contaminar a sua também, né? Exatamente. É a mesma coisa que você for fazer uma visita no hospital para alguém que está acamado, alguém que está convalescendo, e você ir ao hospital com uma amidalite, uma sinusite, qualquer tipo de infecção respiratória, que você pode colocar a pessoa que está lá e todos aqueles que estão no hospital em risco, porque você está entrando naquele ambiente delicado, né, num ambiente onde as pessoas estão vulneráveis, com uma infecção transmissível. Então, por isso, é muito importante respeitar o vazio sanitário e ter um manejo de pós-colheita adequado para a gente não ter esse tipo de problema durante o decorrer da safra, porque senão você já sai com uma lavoura doente ou infestada de pragas. O agro é vivo. Ô, Frederico, e como que os custos elevados, preços futuros baixos devem afetar aí o planejamento da safra? Margens apertadíssimas, né, para tanto soja quanto milho, trigo também, né? Uma situação bastante complicada para o produtor. E o produtor, né, Joyce, ele vive da expectativa de um ano melhor após o outro, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos a questão nos Estados Unidos, que é a superprodução de milho, né, que nós temos nos Estados Unidos, que vai sair nessa safra agora. Por outro lado, 42%, se eu não me engano, dessa produção já é absorvida pelo mercado, pela indústria de etanol. E no caso da soja, nós temos essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, que mexem com o mercado. Agora, como a gente já cansou de falar aqui no programa, a China ela não pode preterir nem do Brasil nem dos Estados Unidos, dada a sua elevada demanda. Mas quem forma os preços é Chicago e o câmbio aqui no Brasil, que vem caindo, né? Então, na hora que o produtor comprou os insumos, o câmbio estava lá na ordem de 5,60, 5,50 e hoje ele está na faixa de 5,28, 5,29. Então, nós temos que torcer para que esse câmbio não caia mais, porque se o produtor chegar lá na frente com um câmbio de 5 até abaixo disso,
Deus me livre, você compromete severamente as margens e isso pode causar um problema em cadeia de um problema que já vem se arrastando de 2023 para cá. E é o que sempre falamos aqui, se é ruim para o produtor, é ruim para o consumidor e o inverso também vale. Quanto melhor para o produtor, melhor para o consumidor. Frederico, muito obrigado aqui pelas suas informações. Obrigado a você, Joyce, obrigado a você que está toda terça-feira aqui conosco, conhecendo da porteira para dentro.